Ano passado, durante as minhas férias de meio de ano, eu fiz um pequeno projeto no Instagram, em que eu gravei um pouco a respeito das minhas impressões sobre contos do Machado. Então eu li, acho que um conto por dia durante um mês, ou foram 2 semanas, e deixei tudo isso lá registrado. Então, uma pequena sinopse e as minhas impressões. No final, acredito que eu até fiz um top 3 ou um top 5 dos melhores contos, porque eu gosto muito de trabalhar com contos. Eu acho que a gente conhece muito dos autores quando a gente lê contos, e é muito interessante porque a gente fica realmente imerso. Quando o livro é um pouco maior, eu sinto que em algum momento eu saio um pouco daquele ambiente do livro. Agora, quando a gente está tratando de um conto, não. Você fica imerso naquilo ali. Então você entra e você precisa ali ficar com a sua atenção presa por 10, 20, 30 páginas. Isso faz com que você realmente entre na história, no ambiente. Então, pensando nessa proposta que eu fiz de projeto de leitura dos contos do Machado no ano passado no Instagram, eu vou fazer uma coisa semelhante aqui. E durante essa semana, nós estamos na terça-feira, queria ter começado na segunda, mas não comecei. Nós vamos tratar dos contos do Lima Barreto. Eu comprei essa edição de contos do Lima Barreto na Book Friday, porque eu estava muito afim de ler contos. Eu estou com poucas coletâneas de contos aqui em casa, que eu não conheço, né, que eu ainda não tenha lido, e porque eu nunca li nada do Lima Barreto. Então eu já vi muitos comentários, assim, dos mais variados sobre Lima Barreto. Dizem que é muito bom, outros dizem que é superestimado, enfim, eu nunca li nada do Lima Barreto e eu sempre acho legal começar por contos. Eu vou ler um por dia do Lima Barreto, pensando que vamos terminar no sábado, para tentar dar uma semana assim. Ia ser de segunda a sexta, né? Como eu não li ontem, então vai ser de terça a sábado. Vamos ver se vai ser possível. E para começar, eu já li o primeiro conto. Eu tô seguindo a ordem mesmo do livro, então os primeiros contos são aqueles que são os primeiros a serem publicados. Então a gente começa aqui com parte 1, contos publicados conforme a seleção do autor, em 1915, na primeira edição de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, na primeira edição de Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915, o, o Lima Barreto colocou ali no apêndice alguns dos contos. Esses são os primeiros que estão aqui nessa coletânea. Eu não li introdução, não li nada. A ideia é partir diretamente para os contos e lê-los e trazer a minha impressão sem comentários externos, comentários mesmo da primeira impressão, de quando a gente lê um autor pela primeira vez. Então, o primeiro conto que eu li foi o A Nova Califórnia, um conto rapidinho, assim, ele tem mais ou menos 9 páginas, ou 8 páginas. Eu fiquei me perguntando por que ele se chama Nova Califórnia. Eu não entendi. Não entendi a referência. Quem sabe seja por algum acontecimento da época, né? Que tem a ver com Califórnia. Eu não sei. Fato é que essa história, ela trata de um personagem muito estranho, cujo nome é Raimundo Flamel, é o nome desse personagem, e ele chega nessa cidade pequenininha, uma cidade muito pacata, em que nada acontece, né? Aquele tipo de cidade interior em que nada acontece, em que não há crimes, não há grandes questões acontecendo, todo mundo vive uma vida muito pacata. Ele chega nesse lugar e, ao chegar nesse ambiente, as pessoas começam a perceber que ele é diferente, principalmente porque ele recebe muitas cartas, ele recebe muitos postais. Então, o funcionário do correio, que é ali da vizinhança, começa a espalhar para as pessoas que ele recebe muitas revistas científicas de fora, muitos livros estrangeiros, livros em outra língua, e as pessoas ficam, nossa, esse cara é um grande erudito e tal. Primeiramente, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é esse cara. Quem é esse cara? Porque ele é muito recluso. Então ele não aparece pra ninguém, ele não chama ninguém pra casa dele, ele não vai pra casa de ninguém. E ele fica morando ali por um ano, sem as pessoas conhecerem ele direito. No entanto, apesar desse monte de história diferente a respeito dele, no final das contas, as pessoas começam a levar em consideração que ele é um grande cientista, um grande químico. E o que dá a entender pelo início da história é que
bom, as pessoas não têm nenhum embasamento para pensar que ele é um grande químico. Ele poderia ser qualquer outra coisa, mas as pessoas incutiram a ideia de que ele é um grande químico. E assim vai, as pessoas começam a nutrir ali na cidade uma admiração por esse cara, justamente porque elas acreditam que ele é um grande intelectual que tá fazendo ali um trabalho muito importante, apesar de ninguém nunca nem ter entrado na casa dele, né? Mas no final das contas, e aqui eu vou fechar, não vou contar muito mais coisas sobre a história, mas no final das contas, ele se diz realmente um químico e chega em uma das pessoas, dos moradores, que seria um farmacêutico, e fala para ele: olha, eu sou realmente um químico e eu estou prestes a descobrir como criar ouro, como fazer ouro. E o farmacêutico fica chocado, fala: olha, e aí, você quer minha ajuda? Ele: sim, quero a sua ajuda. A sua ajuda é de mais 2 pessoas. E nós precisamos encontrar 2 pessoas que estejam dispostas a retirar os ossos do cemitério dos moradores, porque a gente precisa desses ossos para fazer essa transmutação aí, essa mudança no estado químico e transformar as coisas em ouro. E assim, a história vai dando prosseguimento, e eu não vou falar o que vai acontecer a partir disso, mas o que é mais interessante e o que eu gosto muito quando eu vejo contos assim, que o começo parece que é uma história, e no final é outra história. Então, quando a gente está no começo desse conto do A Nova Califórnia, a gente imagina que o conto seja sobre esse tal desse Raimundo. Porque apesar de, sim, a população daquela cidade ter um papel desde o início na história, ainda assim esse papel está todo voltado para o tal do Raimundo. Então, esse Raimundo é digamos assim, é o centro. As pessoas estão sempre falando sobre ele, os pensamentos das pessoas estão voltados a ele. A gente conhece outros personagens a partir dele e das impressões que esses personagens têm sobre o Raimundo. Então você fica pensando que o conto vai ser voltado ao Raimundo e a esse mistério em torno da vida dele. E a história ganha outra nuance, ela vai por outro caminho. Então é uma história que na verdade não trata do Raimundo. O Raimundo aparece pouco, a gente mal fica sabendo, enfim, o que ele faz da vida, se ele realmente é um químico ou não. Por que ele ficou um ano ali? Qual é a maneira dele de transformar as coisas em ouro? Não dá pra saber nada disso. A gente não sabe nada sobre o tal do Raimundo. Mas a gente fica sabendo sobre as pessoas que estão ali a partir do Raimundo. E as pessoas vão ganhando uma ênfase. Tanto é que esse conto é dividido em 3 capítulos. No primeiro a gente tem toda uma descrição do Raimundo, toda uma situação com relação ao Raimundo. Mas no capítulo 2, o Lima Barreto já começa descrevendo a cidade. Então parece que já mostra assim uma certa diferenciação daquilo que a gente pensava que era o centro da história para aquilo que é realmente o centro da história, que é a cidade. Então a cidade, a população da cidade é o personagem assim principal e a gente vai ver justamente a reação dessas pessoas à notícia da transformação das coisas em ouro. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de conto. Eu acho que o Machado também faz isso muito bem. Tem um conto do Machado, eu não me recordo exatamente o nome, mas é sobre uma cadelinha. Eu vou tentar encontrar. Mas é o nome dessa cadelinha e a gente fica pensando que o conto vai ser sobre a cadelinha. E na verdade não é sobre outra coisa. Várias vezes o Machado escreve textos assim, cujo objetivo não é facilmente apreendido nas primeiras páginas do conto, sabe? Da leitura. Então isso é muito divertido, porque você vai tentando descobrir sobre o que é que o autor tá querendo tratar, sabe? Estou aqui na UNB
enquanto a minha aula não se inicia, eu vou falar sobre o conto que eu li ontem. Eu já estou no terceiro dia, mas ontem eu fui trabalhar e cheguei tarde e tal, eu precisei fazer muita coisa. Mas eu gravei aí, por ter chegado um pouquinho mais cedo do trabalho, eu consegui fazer, olha os pombos, eu consegui fazer a leitura num lugar legal. Então eu fui pra uma cafeteria que tem do lado do meu trabalho e consegui fazer a leitura do Homem que Sabia Javanês, que é o segundo conto. Também é um conto bem curtinho. Esse é um conto sobre um cara que está conversando com o seu amigo. E esse cara é aquele que dá jeitinho pra conseguir as coisas, sabe? Então ele é muito mentiroso e tal. Essas mentiras que ele conta sempre é pra se sair bem diante de alguma coisa. E aí, ele um dia, passando por dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, descobre no jornal um anúncio de uma vaga para quem soubesse javanês. Então essa é uma língua, um dialeto, tipo, que ninguém conhece, de uma ilhazinha qualquer. Eu nem sei se esse dialeto existe mesmo, talvez seja mentira, né? Enfim, depois eu vou pesquisar. Mas fato é que ele fala, não, essa vaga é perfeita pra mim, porque ninguém sabe javanês. Então, já que ninguém sabe, não vai ter grande concorrência e eu preciso de grana. Então ele vai, chegando lá, ele descobre que essa vaga é pra ensinar javanês pra um cara bem velhinho que recebeu de herança, o avô dele passou pro pai e o pai passou pra ele, um livro escrito em javanês. E esse livro é muito importante porque, segundo ele, já é uma tradição da família pensar que onde esse livro está, as pessoas que ali estão também conseguem o que querem, têm sucesso, etc. E aí, por causa disso, ele precisa aprender javanês. Então, ele, durante uma semana, o personagem principal aprende um pouco de javanês, que é o alfabeto, e a história do javanês, porque como que o javanês existe, tá? E ele conta uma história de que o pai dele era javanês e que por isso ele aprendeu o idioma. E bom, o cara não sabe nada, né? O cara que tá contratando ele não sabe nada sobre o tal do idioma, então pra ele tá tudo bem. Ele fica 2 meses tentando ensinar esse cara o alfabeto. Só que ele tem um problema, né? Ele não consegue desenvolver o aprendizado da língua. Ele tem um problema, uma trava com essa língua. E por causa disso, ele não aprende de jeito nenhum. Depois de uns meses, ele chega a falar: olha, eu não quero mais aprender javanês, não. Pra mim, basta que você me traduza. Me diz aí o que tá escrito e tudo mais. E ele começa a ler pro cara. Só que assim, ele lê nada, né? Ele fica inventando história. E o cara fica, nossa, que história demais, não sei o quê. Então é muito divertido. Depois, eu não vou falar o que acontece depois, né? Ou a conclusão do assunto, se pegam o cara na mentira dele ou não, enfim. Considerações. Eu gostei, eu achei que foi mais divertido do que o primeiro conto. E eu gostei mais do que o primeiro conto porque eu achei ele despretensioso. Né? Eu acho que o primeiro conto queria muito fazer uma análise e tal do ser humano, fazer uma coisa mais crítica que não fosse, sabe, só puramente diversão. E eu acho que esse conto, por mais que em alguns momentos ele toque um pouco na crítica, ele não é tão crítico. O foco dele mais é ser engraçado. Então eu acho que isso foi divertido, sabe? É um conto despretensioso. Ele não quer ficar te passando uma lição, não sei o quê. Ele é pra ser divertido e engraçado. E ele realmente é engraçado. Eu dei risada lendo esse conto. Então, é isso. Hoje, nós estamos aqui, eu estou aqui cedo. Então, eu vou voltar no horário do almoço pra casa. E aí, eu vou fazer a leitura do conto de hoje, quinta-feira. Eu trago comentários. Bom, terminamos o dia, já está à noite. E hoje, mais cedo, eu consegui ler esse conto antes de começar a aula. E o conto de hoje é Um ou Outro. É o terceiro conto dessa coletânea. Eu gostei muito desse conto. Então vamos primeiro para a história no geral. Aqui a gente está tratando de uma narrativa que é simples, tem um enredo bem simples e que trata mais da personagem principal e dos devaneios dela. Então tem um pouquinho de fluxo de consciência. É uma narrativa em terceira pessoa, ao mesmo tempo a gente tem o tempo inteiro os questionamentos, os sentimentos da personagem principal entrando na história.
E essa personagem principal está a caminho de um encontro com o primeiro amante dela e depois com o segundo amante. Então a gente já conhece um pouquinho dessa mulher. Aqui a gente tem então uma narrativa simples, é só ela caminhando pelos lugares e chegando onde ela tem que chegar. Mas por causa dessa narrativa a gente vai conhecendo um pouco de quem ela é. Então essa mulher tem um apelido, ela é chamada Lola, e ela era espanhola, ela é espanhola. Veio para o Brasil e quando ela veio era muito pobre, veio com a filha e o marido. Só que ela descobriu que ela tinha uma beleza estonteante e que ela podia fazer uso dessa beleza naquele estilo bem fêmea fatal, sabe? Aquelas personagens da literatura que conhecem o poderio da beleza e fazem uso dessa beleza de uma maneira meio malévola. É isso que ela faz, ela se despede do marido, ela larga o marido e ela começa a ser amante e ser sustentada por caras muito, muito ricos. A partir disso, então, ela ascende socialmente e ela deixa de ser empregada, passa a ter empregadas, passa a morar em bons lugares e a, enfim, fazer parte da sociedade. Agora a gente está acompanhando ela com 50 anos, 50 e poucos anos. E mesmo assim, mesmo com a idade um pouco mais avançada, para mulher 50 anos, né, segundo os padrões de beleza, é uma coisa assim, nossa, que idade avançada. Mesmo assim, ela não tem nenhum problema com relação a isso, porque ela continua sendo bela e continua sendo requisitada. Então, ainda existe uma aura entre os homens daquela região de, olha, eu fiquei com a Lula, olha, eu sustento a Lula. Então, as pessoas ainda têm essa coisa quase que assim de fetiche mercadológico com ela, também porque ela continua sendo muito bonita e ela sabe disso. Então a gente vai entrando na cabeça dessa personagem que é meio podre assim, ela sabe que o valor dela tá nessa beleza, ela tem uma superficialidade assim tremenda e ao mesmo tempo ela tem medo do fim dessa beleza. Tanto é que ela fala sobre o medo da morte. E ela fala que o medo da morte não é o medo do porvir, daquilo que vem depois da morte, mas sim do fim dela, do fim do corpo dela, que ela cultivou por tantos e tantos anos, que foi o principal alvo da vida dela, sabe? Bom, e quem são esses dois amantes? O primeiro amante sustenta ela, então ele é um cara que está ascendendo socialmente, mas ele ainda não tem tanto dinheiro assim. E ele sustenta ela, ele paga as empregadas, ele paga as idas dela aos bares, ele paga por tudo, né? Faz o sustento dela. E o segundo amante é um cara que não tem tanta grana assim, mas ele é uma espécie de motorista de um carro muito assim, nossa, o carro da época. E por ele ser motorista desse carro, ele conhece muita gente da alta sociedade, essas pessoas alugam o carro e fazem com que ele seja motorista, né? Alugam o serviço dele também, para ir a eventos, a festas, a lugares mais assim requisitados. E ela conhece ele por causa disso e se apaixona por ele. Mas a gente vai vendo que não é bem por ele, é mais pela posse que ele tem, pelo carro. Tanto é que em algum momento ela vê um bonde passando com vários trabalhadores e ela fala: ai, olha como esses trabalhadores gostariam de ter um carro, de ter essa posse, de não precisar andar assim, amontoados uns nos outros. Então, assim, ela gosta do fato do cara ter alguma coisa que é invejável para outras pessoas. Então você já vê que ela é uma pessoa assim extremamente superficial. Bom, então ela encontra primeiramente o amante número 1 que sustenta ela, pede dinheiro para ele dá um dinheiro para ela e ela vai atrás de um presente especial pro amante número 2. Ela encontra um presente especial e vai se encontrar com ele. E lá algumas coisas acontecem. Esse foi o conto que eu mais gostei até agora. Por quê? Porque ele é muito pé na porta. Então, assim, ele já declara o que ele é, o que ele está fazendo, quem ele está descrevendo, e de uma maneira muito crua. Tão crua que perde um pouco do ar que a gente viu nos últimos dois contos, que era uma coisa meio investigação de brincadeirinha, no caso do primeiro conto, a Nova Califórnia, ou no caso do segundo conto, uma coisa, sabe, brincadeira, uma coisa divertida, engraçada, o caso do Homem que Sabia Javanês. Então esses dois contos, eles têm um quê de crítica social.
Aqui a gente já não tem crítica social, eu acho que é muito mais antropológico, é muito mais uma análise da figura da personagem e não tanto de questões sociais, sabe? Como os outros dois contos. E ao mesmo tempo, esses outros dois contos sempre estão competindo, né? Entre ser engraçado, ser divertido e ao mesmo tempo tratar do assunto. Aqui a gente tem um conto bem mais sério, tanto é que quando você sai dos dois primeiros contos e chega nesse, você sente um baque, porque ele é mais sério, assim. Ele é mais ríspido, sabe? Ele é cru. Então, é interessante sair, né, desse estilo que tinha permeado os outros dois contos e chegar nesse. E é muito interessante ver como ele constrói de uma maneira diferente agora, com um conto muito mais sério e muito mais pueril, sabe? Muito mais, assim, difícil. Então não tem nada de engraçado, não tem nada de divertido. É um conto muito mais sério, com uma cara de sisudo, assim. Eu gostei bastante. Achei que a análise antropológica foi até mais interessante do que a análise que ele faz dos personagens da cidade lá no primeiro conto, A Nova Califórnia. Eu acho que ele conseguiu aprofundar mais, sabe? Eu senti um pouco disso, um pouco mais de densidade na personagem. Também porque é uma personagem só, enquanto em A Nova Califórnia a gente tá falando de vários personagens da cidade, né? Mas enfim, gostei bastante e agora a gente tem mais 2 contos pelos próximos 2 dias, sexta e sábado, para conversar. Cá estamos no penúltimo dia e no penúltimo conto, que é chamado Um Especialista. Esse conto tem um plot no final, um plot twist no final, que é muito interessante de descobrir. Então, como é um conto curtinho, eu vou falar pouca coisa a respeito dele, para que quem for ler não saiba realmente quase nada da história, para pegar assim esse plot no final, porque é bem interessante assim. Então, essa história tem um fundo meio de tragédia grega. Existe uma tragédia grega que, tentando falar sem dar spoiler, que com certeza esteve nos pensamentos do Lima Barreto quando ele foi escrever esse tal de Um Especialista. Bom, então esse Um Especialista é um conto que trata de dois personagens assim, da alta elite carioca, sabe? E um desses personagens é português, que é o nosso protagonista, digamos. Ele gosta de se relacionar com esse amigo e principalmente conversar com esse amigo sobre as escapadelas dele. Então, eles dois, digamos assim, têm gostos diferentes para mulher. Um deles, que não é esse personagem principal, não é o português, ele é mais afeito àquelas mulheres estrangeiras, então aquelas bailarinas, que eram muito comum que viessem bailarinas, viessem também atrizes para o Brasil para fazer esses espetáculos, né, no Rio de Janeiro. Então essa era uma época que isso era muito comum e ele gostava muito dessas mulheres altas, branquelas e tudo mais. Enquanto que o nosso personagem principal já é mais das mulheres mulatas. Ele gosta de mulheres mulatas. E por causa dessa divergência deles dois, acredito, fica assim meio implícito, por causa disso, eles se sentem à vontade em compartilhar aquilo que eles fazem em relação a essas amantes que eles têm. Então, como um não tem um gosto parecido com o outro, não tem problema eles conversarem sobre mulheres. O personagem que está aqui mais como uma espécie de espectador do personagem principal, que é esse personagem que tem um gosto mais para mulheres estrangeiras, é um cara que já foi casado, mas que a mulher morreu. A mulher dele morreu. Então, para ele não resta muita coisa. Ele também não teve filhos, só resta a gandaia com mulheres por aí. Já o personagem principal, não, ele tem uma esposa. E ele realmente trai a esposa constantemente com mulheres mulatas. Até que um momento ele some da vida do nosso personagem secundário e ele reaparece com essa novidade de que ele encontrou assim a mulata mais bonita, mais elegante, que tem trejeitos assim que podem, digamos assim, transitar entre vários lugares, né? Então ele pode levar ela para os círculos mais elevados, tal, enquanto que muitas outras mulatas
não tem esse jogo, né? Não sabem se portar, ela sabe, ela é muito bonita, ela é muito elegante, etc, etc. E aí ele vai marcar então com esse amigo para conhecer, para que esse amigo finalmente conheça esse novo amor dele. Enfim, é isso, não vou falar muito mais sobre a história, mas tem uma aura meio de tragédia grega mesmo, tem uma tragédia que é muito conhecida, cuja história está espelhada aqui, não tenho dúvidas com relação a isso. Eu acho que, em comparação às outras histórias lidas até agora, a gente deu uma decaída. O que eu acho que faz a gente gostar desse conto, no final das contas, não é a construção de personagem, não é muita coisa assim. Apesar de a construção da elite carioca ser interessante aqui. Então você tem uma coisa meio Flaubert, me lembrou a descrição do Flaubert em Madame Bovary, das pessoas descendo da carruagem, acho que foi no casamento da Madame Bovary, já tem anos que eu li esse livro, me lembrou um pouco isso. Ele descreve várias vezes, em determinado momento, na entrada do teatro, na entrada da ópera, as pessoas entrando, como elas estão vestidas, como elas se portam, como é que a massa dessas pessoas entra dentro desse ambiente. Então tem toda uma descrição do carioca, assim, da elite carioca, que chega até a ser um pouquinho interessante, mas eu não acho que também é uma coisa assim surreal. O que faz a gente sair desse conto pensando que ele é um bom conto, e eu acho que depois quando a gente parar para pensar um pouco mais, ele não é assim tão grandioso, mas logo quando você fecha a página, você tem essa primeira impressão de que ele é muito bom. Nossa, esse conto é maravilhoso, esse conto é estonteante. Por que eu acho que isso acontece? Porque a gente fica com aquele baque do primeiro momento da revelação final. Então esse baque faz com que a gente pense, nossa, que conto interessante. Mas na verdade, se a gente for parar pra pensar, não é nem uma coisa assim tão grandiosa, entendeu? Não é um... O cara não inventou a roda aqui. Não é uma viravolta tão inovadora. E nem a maneira como ela é feita é também tão genial. Mas por ela acontecer, a gente fica pensando, nossa, esse conto é muito bom. Depois, quando a gente para pra pensar um pouco, a gente vê que, principalmente para mim, em comparação aos contos anteriores, perde bastante, principalmente em relação ao conto anterior, que é o Um e Outro, que para mim é o meu conto preferido até agora, nessa experiência de leitura do Lima Barreto. Então, assim, vamos até amanhã e vamos ver se o conto de amanhã vai ser o preferido, se a gente vai ficar com Um e Outro mesmo, como o conto preferido. E aí eu vou dar uma passada geral pelas minhas ideias e pelas minhas impressões a respeito do Lima Barreto. Hoje é sábado, o último dia, e o último conto é O Filho da Gabriela, titulado Filho da Gabriela. Eu achei esse conto mais difícil de ler, de entender o que estava acontecendo. Eu tive que ficar maturando um pouco e até pesquisar. Então, aqui no YouTube tem muito áudio, mas aí é só o áudio mesmo, só o audiobook. Eu cheguei a ler uma espécie de resenha, ou não sei se foi um capítulo de uma conclusão de curso, da Universidade de Brasília, de uma aluna da universidade, para ver se eu encontrava o que estava sendo dito, né? Porque eu fiquei meio confusa sem entender o que ele estava querendo dizer com esse conto. Então achei um conto um pouco mais complicado de entender. E achei que ele tenta fazer muita coisa, assim, sabe? Ele tenta ter mais propostas. Então vamos lá. Ele trata do filho da Gabriela. Então a Gabriela inicialmente é apresentada como uma mulher que trabalha numa casa de família e vive em algumas rixas com a dona dessa família, né, dessa casa de família, a matriarca. Ela passa por alguns problemas, tanto é que inicialmente a gente conhece as duas personagens por uma discussão entre elas. Então a Gabriela quer ter um tempo, ter um dia de descanso e ficar com o filho dela por alguma eventualidade que ela precisa ficar com o filho, e a empregadora não aceita, ela não quer saber, quer que ela vá trabalhar de qualquer forma, elas brigam e a Gabriela sai, vai embora, decide que vai arrumar outro emprego. Então ela fica um mês tentando arrumar esse outro emprego, mas ela não encontra nada, né, não encontra nenhuma oportunidade. E quando se passa um mês, ela passando na frente da casa da ex-patroa dela, essa ex-patroa a convida para entrar e a convence. Você vê que
essa patroa, ela tem uma necessidade, um apego com relação a Gabriela. Parece assim que ela quer ter a Gabriela por perto. Eu não sei se é por uma questão de que a Gabriela é a funcionária que ela consegue, com quem ela consegue dialogar, mexer mais com as emoções, com os sentimentos dela, e talvez ela goste disso, né? Essa patroa goste disso. Mas o fato é que ela quer que essa mulher volte, porque a Gabriela não quer voltar, ela já falou várias vezes que não vai voltar a trabalhar naquele lugar, e ela fica pedindo de todas as formas, olha, volta, volta, até que a Gabriela, sem muita oportunidade, retorna. E aí a gente fica sabendo que a Gabriela tem esse filho, que tem uma constituição física assim frágil, então todo mundo pensa que a qualquer momento ele vai morrer. E a patroa, então, pensa o seguinte: a gente precisa batizar esse menino. Ela chega um dia na Gabriela e fala: olha, ele já foi batizado? Não, ele nunca foi batizado. A gente ainda não arrumou uma oportunidade para isso. E ela fala: olha, então eu vou batizá-lo. E essa parte é interessante porque, assim, ao longo de toda a história, a gente vê pistas do que está querendo ser dito. Só que são tantas pistas, tantas coisinhas, que unir esse quebra-cabeça é uma coisa difícil para entender o que o Lima Barreto quer fazer com essa história. Um desses quebra-cabeças é a questão do batismo, porque quem decide qual vai ser o nome do menino vai ser o chefe da família, o marido dessa patroa. Só que esse cara não gosta nada do filho da empregada, não tem nenhum apego, nem gostaria de cuidar desse menino, mas pra frente a mãe vai morrer e a patroa vai cuidar desse menino, vai criá-lo, vai educá-lo até a idade adulta. O marido não quer saber dessa criança. Mas mesmo assim ele segue ali. Só que é ele quem decide o nome da criança. E o nome da criança é Horácio. Então, Horácio. E aí eu fiquei me perguntando, assim, conhecia pouco da história do Horácio, o poeta, né, romano. E aí eu fiquei pensando, será que tem alguma relação? Eu pesquisei, tentei encontrar algum tipo de relação, mas eu não encontrei muita coisa. Eu não vi nenhuma relação entre o Horácio poeta e o Horácio personagem principal aqui, que é o filho da Gabriela. Então ele vai crescer sempre com a ideia de que ele é um estrangeiro naquele ambiente. Então ele não tem mãe, ele é muito recluso, ele é muito entristecido o tempo inteiro. Até que chega um momento, e eu acho esse diálogo muito interessante, porque eu acho que ele dá uma outra pista. Ele está dialogando com um amigo, e ele pergunta pro amigo, você gostaria de aprender inglês ou francês? O amigo responde, francês. Óbvio, né? Porque naquela época todo mundo sabia francês, era muito importante saber francês, etc. E aí ele pergunta pro Horácio, pro filho da Gabriela, você quer aprender o quê? Francês ou inglês? Ele, não, eu quero aprender inglês. E a justificativa dele é porque pouca gente sabe. Porque pouca gente conhece o inglês, eu quero aprender. E depois ele fica até se sentindo um pouco mal, porque ele pensa que o amigo pode achar que ele é um egocêntrico, assim, que quer ser diferentão. Mas o que eu acho que ele tá querendo expressar uma diferenciação que ele percebe nele em relação às outras pessoas com quem ele convive. Então ele já se sente diferente das outras pessoas. E aí ele quer expor essa diferença com mais avidez por meio, então, do conhecimento de uma língua que as outras pessoas não conhecem. E assim vai, ele é um menino que tem problemas para se educar, ele não tem facilidade de aprendizado, mas ao mesmo tempo ele quer aprender alguma coisa. Então ele tem aqueles rompantes de estudar, de ler bastante, mas ao mesmo tempo ele não consegue reter nada. E você percebe que o tempo inteiro ele está tentando buscar alguma coisa, ele está tentando encontrar alguma coisa que falta a ele. Até que um dia esse amigo chega nele e fala: olha, você já foi numa festa de São João? Ele fala: não, nunca fui. Então vamos. E aí ele vai nessa festa de São João e lá ele vê um retrato de uma festividade que tem uma cultura um pouco mais antiga, um pouco mais afastada. E eu acho que isso impulsiona um imaginário nele. Então ele vê a fogueira, vê as pessoas dançando no meio, ao redor da fogueira, e aquilo tudo para ele é muito emocionante, muito chocante. Ele fica refletindo muito a respeito dessa ida, dessa festa junina.
Até que a gente chega até o final, e esse é o único conto em que eu vou contar até o final, porque eu acho que não tem como conversar sobre ele. Ele é muito enigmático para não falar do final, que é um ponto crucial para tentar entender a ligação, os pontos que são colocados aqui na história. Ele chega em casa um dia e tá passando mal, assim, com uma febre, com uma série de devaneios, e no meio desses devaneios ele fala coisas do tipo: faz sol, que sol, queima, árvores enormes, elefantes, homens negros, fogueiras, um se torce, que coisa, o meu pedaço dança. E assim ele vai. Então, aqui ele tem esse rompante. A madrinha fica com muito medo pela saúde dele, chama o médico e quando o médico chega, ele fala: não precisa se assustar, isso é só um devaneio de febre e tá tudo certo, daqui a pouco vai passar. Então você vê que não é uma situação, esse conto ele não termina com uma situação que seja grandiosa. Ele não termina com um evento muito marcante na vida do Horácio. É só uma febre. Ele só teve uma febre. O que dá a entender é que depois que essa febre passou, ele foi e seguiu a vida dele normal. A gente fica se perguntando qual é o significado simbólico, já que na prática da vida dele esse acontecimento não fez tanta diferença, então qual é a diferença simbólica desse acontecimento para ele ser tão importante a ponto de ser a cena que fecha a história, sabe? No artigo que eu li, ele aposta, né, esse artigo aposta na ideia de que aqui ele estava pensando numa savana africana, assim. Então, em nenhum momento do conto a gente fica sabendo, assim, da origem dele, assim, do conhecimento dele a respeito da própria origem. Ele não tem um grande conhecimento. Então, o que seria aqui não seria uma lembrança da savana africana. Seria mais um devaneio de uma lembrança que é coletiva. Então, ele não lembra disso, porque ele não esteve, ele não tem um conhecimento. Ele foi totalmente educado numa educação do padrinho e da madrinha. Então, foi essa a educação dele. Então, a gente vê que ele não teve acesso, contato a essa ideia de uma origem africana. Mas, quando ele fala árvores enormes, elefantes, sol, homens negros, fogueira, você vê que parece que ele pegou aquela experiência que ele teve no São João, de vivenciar, de ver uma tradição antiga sendo reproduzida, e ele, de alguma forma, no subconsciente, acessou uma memória também antiga e coletiva da origem dele. E eu gostei dessa interpretação. Essa foi uma interpretação que eu acho que eu não chegaria até ela sozinha, mas eu achei interessante a ideia do artigo. E por que eu acho que eu achei mais interessante, para finalizar? Aqui no começo, o Lima Barreto coloca uma frasezinha de um filósofo chamado Guiot. Eu vou colocar o nome dele aqui. Que ao mesmo tempo que essa história tem essa questão da crítica social, ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás também nessa interpretação que é puramente crítica social, porque ao longo desse conto, é um conto muito singelo e muito bonito, a gente também tem uma coisa muito introspectiva do personagem. Então eu fico pensando que não é só, ou não é a principal questão, essa parte do social, da crítica social. Então, é um conto difícil de entender o que ele quer, sabe? Essa frase inicial, todo progresso, em última análise, é um aborto, mas até o fracasso serve. Então, eu fiquei tentando também ligar essa questão e, para mim, isso deu certo com relação à interpretação lá do artigo. Por quê? Porque ele fala assim, todo progresso é um aborto, em última análise. Então ele está falando sobre aquilo que a gente pensa ser um progresso, mas na verdade é uma espécie de retrocesso, de eliminação. Então, em vez de ser de progredir, a gente elimina alguma coisa. É isso que ele está falando. E isso se liga muito à história de vida do Horácio, porque ele, de certa forma, progrediu. Ele tinha um destino para ele, né? Então ele tinha só uma mãe desempregada, uma mãe que em determinado momento do conto, quando estava desempregada, o Lima Barreto dá a entender que ela até se prostituiu, então ele tinha um caminho para traçar e ele passou por um progresso, porque
por causa desse apadrinhamento, ele pôde estudar, pôde crescer e tal na vida, provavelmente cresceu pensando aqui para além do conto, cresceu e se formou e teve uma vida financeiramente muito melhor do que a vida da Gabriela, mãe dele. Mas, apesar desse progresso, houve uma espécie de aborto, houve uma espécie de eliminação de uma origem dele. Então, eu achei que fez sentido, justamente por causa essa interpretação, justamente por causa dessa frase inicial. Um conto mais denso, mais difícil, mas que eu achei que valeu a pena a leitura, assim, pra ficar batendo, quebrando a cabeça, sabe? E com relação aos contos por completo, para finalizar, né, o último dia. Com relação aos contos no geral e a escrita do Lima Barreto, eu gosto dessa escrita que tem um quê cômico e que tem um ar meio sofisticado. Eu acho que é impossível não comparar com os contos do Machado. Por dois motivos. Primeiro, porque o Machado é o maior contista brasileiro, escreveu os melhores contos em língua portuguesa, né? E segunda coisa, porque eu acho muito semelhante. Eu acho que o Lima Barreto escreve de uma maneira semelhante. Eu sinto uma aproximação da escrita do Lima Barreto, pelo menos desses 5 contos, em relação especificamente ao Machado contista. Isso é um pouco prejudicial para o Lima Barreto, porque essa minha impressão me faz ficar sempre comparando. E não tem nem comparação. Para mim, Machado é o contista, né, por excelência. Então, não chega nem aos pés. Mas gostei da experiência e eu achei que tem algo mais. Acho que principalmente esse último conto mostra que dá para desbravar, sabe? Dá para desbravar esse conjunto de obras desse autor. Não é uma coisa que dê para ser ignorada, assim, quando a gente está falando do rol da literatura brasileira. Não tem como ignorar isso aqui que eu vi, sabe? Esse Lima Barreto. Então, espero ler os outros contos em breve e, quem sabe, conversar especificamente sobre esse livro por inteiro. Então, experiência no geral, eu gostei muito e achei que dá para desbravar muito mais a partir dessa leitura. E é um autor que traz curiosidade aos nossos olhos. Isso aí, com certeza. Então é isso. Vamos ver se a gente lê mais esse ano de Lima Barreto. Tenta ler algum romance. Vamos ver aí ao longo do ano. É isso, gente. Tchau, tchau.